Bom, muito boa tarde a todos. Fiquei eu com a incumbência de vos explicar um pouco mais sobre o que é o IFRU 2020, que já hoje foi aqui bastante falado, e de facto esta minha missão é tornar fácil, perceptível, claro e por isso acessível a todos vós o que é este instrumento financeiro. Na realidade, este instrumento financeiro não é mais do que a concessão de financiamentos para a reabilitação urbana, sendo que, num único pedido de financiamento, pode um promotor apresentar aquilo que é a sua intenção de investimento, quer em matéria de reabilitação, quer em matéria de eficiência energética. Neste sentido, o IFRU disponibiliza empréstimos que são concedidos em cerca de metade por recursos públicos e metade de recursos da banca comercial. E é exatamente nesta conjugação que conseguimos oferecer as condições que foram aqui já subejamente referidas como as mais favoráveis do mercado. E porquê que são as mais favoráveis do mercado? Exatamente porque foi decisão das autoridades de gestão dos POs financiadores que o custo de financiamento dos fundos europeus fosse zero. Os custos de financiamento são zero, não estão associados a nenhum spread nem nenhuma taxa de juro. Já relativamente ao Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa e ao Banco Europeu de Investimento, sendo dois empréstimos concedidos à República, são empréstimos que são concedidos em condições também muito favoráveis. Neste momento estamos a falar de taxas que rondam os 0%, 0,06 ou 0,08 e, portanto, se cerca de metade deste empréstimo é concedido a um custo de financiamento zero, significa, na prática, que a taxa de juro que é praticada no empréstimo, no seu tolo, é cerca de metade daquela que seria obtida em condições normais de mercado. Abrimos candidaturas a 30 de outubro, como já foi aqui referido, e a nossa primeira preocupação foi dar informação a todos os potenciais interessados. E por isso disponibilizámos no nosso site um guia do beneficiário completo, com todos os elementos de informação, o aviso de abertura de candidaturas e o guia rápido do beneficiário, para aqueles eleitores que têm menos disponibilidade de tempo poderem ter uma percepção expedita sobre o que é este instrumento financeiro. E é exatamente este guia rápido que eu hoje vou aqui percorrer e que está disponível no nosso portal e, portanto, poderão também consultá-lo através de casa. Os tipos de apoios disponíveis, como foram aqui já referidos, são empréstimos abaixo das taxas de juros que são praticadas no mercado, com maturidades também alinhadas, ou melhor alinhadas, àquilo que são as necessidades de projetos de reabilitação urbana, maturidades que podem ir até 20 anos e que são negociadas em função do próprio projeto que se vai desenvolver, e períodos de carência que acompanham toda a realização do investimento, mais 6 meses, até ao máximo de 4 anos. Mais 6 meses porquê? Exatamente na expectativa de que, após a concretização do projeto, da obra, durante os 6 meses subsequentes, o projeto comece a trazer receitas ao promotor que lhe permitam ajudar a fazer face ao serviço da dívida. Caso seja necessário, o promotor pode solicitar a totalidade do financiamento que cubra o valor do investimento. E, portanto, não há no âmbito do IFRU 2020 nenhuma exigência de valores mínimos de capitais próprios, ainda que, naturalmente, sendo um empréstimo, deve ser solicitado aquele valor que é aquele que é necessário para dar concretização ao projeto. Quanto aos colaterais, ou seja, nós estamos a falar de um empréstimo e, portanto, tem que haver garantias que são concedidas pelo beneficiário e que são articuladas, negociadas com os bancos selecionados, sendo que a garantia mais normal, mais frequente em projetos de reabilitação urbana é a hipoteca do imóvel a reabilitar, todavia poderão ser concedidas
outras garantias, desde que negociadas com o banco e que sejam consideradas suficientes. Ainda nesta linha de garantia, caso os promotores não disponham de garantia bastante, por exemplo, o imóvel já está hipotecado, existe um outro produto, também apoiado pelo IFRU, não o produto empréstimos, mas o produto garantia, e ele está disponível para empresas. Porquê só para empresas? Porque ele assenta no Sistema Português de Garantia Mútua, que foi concebido para apoiar as empresas e, portanto, todas as empresas que pretendam financiamento do IFRU e que não tenham garantia bastante, poderão obter essa garantia através das sociedades de garantia mútua, sendo que a garantia, que é concedida pelas sociedades de garantia mútua, pode ir até um máximo de 70% do valor do empréstimo e, desta forma, proporcionar a possibilidade do projeto ser financiado por um dos bancos que foram selecionados para a concessão destes mesmos empréstimos. Para além da concessão da garantia, iremos bonificar, a comissão de garantia associada a esta concessão de garantia. Neste caso em particular, os empréstimos são concedidos totalmente por apoios do banco, fundos do banco, e o apoio público está na garantia. E de que tipo de beneficiários é que nós estamos a falar? Já foi aqui referido pelo engenheiro Abel Mascarenhas que poderemos apoiar qualquer entidade, quer ela seja pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, ou mesmo um indivíduo que pretenda reabilitar o seu imóvel. E, portanto, o leque é muito variado para a tipologia de beneficiários. O que é exigido é o conjunto de critérios de elegibilidade que normalmente são as condições que são requeridas em qualquer financiamento público, não sendo aqui o IFRU diferente daquilo que é a prática normal de concessão de financiamentos públicos. Ainda esta manhã estive numa outra sessão de divulgação do IFRU, em que tivemos um testemunho vivo de um dos primeiros contratos que foram celebrados, e foi com grande gosto que ouviu exatamente confirmar que aquilo que são as exigências do ponto de vista do IFRU, de todo o acervo documental e comprovativos, é aquilo que o promotor já teria, em regra, que reunir para desenvolver o seu projeto. E, portanto, estamos a falar de o promotor tem que estar legalmente constituído, se for caso disso, portanto, quando é aplicável. Se for um indivíduo, não tem nenhuma exigência do ponto de vista de constituição. Tem que possuir os meios técnicos, financeiros e recursos humanos necessários ao desenvolvimento da operação, isto sobretudo se tiver em mente desenvolver ele próprio alguma atividade dentro do imóvel a reabilitar. Tem que ter a situação tributária, contributiva e perante os fundos europeus regularizada, no caso já ter tido algum apoio de fundos europeus antes do IFRU. Tem que demonstrar que tem uma situação económico-financeira equilibrada, isto para entidades empresariais. Para entidades não empresariais bastará garantir que tem capacidade de financiamento da operação. Não pode estar abrangido por situações de impedimento ligadas a condenações em processos da legislação laboral. Não pode ter salários em atraso, no caso de se tratar de entidades empresariais. Nem pode ter detido, nem deter, em mais de 50% capital em empresas que não cumpriram a obrigação de devolução de fundos europeus se tiveram algum processo anterior em que tal foi exigido. Sendo um empréstimo oferecido junto da banca, também não podem ter incidentes não justificados ou incumprimentos junto da banca. No caso de entidades públicas, estamos a falar de obra de realização de reabilitação. Para desenvolver esse projeto de obra, têm que cumprir o Código dos Contratos Públicos, apenas aplicável a entidades adjudicantes, não aplicável nem a empresas nem a pessoas, a indivíduos. Têm que demonstrar que possuem título em direito bastante para poder intervir no imóvel. Não têm que ser proprietários do imóvel, mas têm que dispor de algo que lhes conceda autorização
para intervir nesse imóvel. Por exemplo, um contrato de concessão ou um contrato de arrendamento com duração suficiente para a realização do projeto e com autorização por parte do proprietário do imóvel para a reabilitação do mesmo. No caso de serem empresas, não podem ser empresas em dificuldade, nem podem ter encerrado a mesma atividade e serem deslocados no espaço económico europeu. Caso se tratem de PMEs, de pequenas ou médias empresas, devem demonstrá-lo através da certificação emitida pelo IAPMEI e que também é normalmente utilizada pelas empresas nos financiamentos públicos. Já vimos beneficiários, já vimos condições dos mesmos e que operações é que nós estamos a falar. Efetivamente, o IFRU pretende intervir nos imóveis com maiores carências de reabilitação. E são eles, exatamente, os edifícios que tenham idade igual ou superior a 30 anos, ou não tendo esta idade, tenham um nível de conservação mau ou péssimo. Estes são, de facto, os imóveis que são o nosso foco de intervenção. E mesmo nos espaços e unidades industriais abandonadas, que existem muito nos nossos centros urbanos, uma vez que as unidades fabris foram sendo expulsas dos centros urbanos para as periferias e hoje alguns desses espaços não têm sequer qualquer utilização, são devolutos, mas mesmo no caso desses edifícios, dizia eu, têm que ter estas características, idade igual ou superior a 30 anos e nível de conservação igual ou inferior a 2. Podemos também intervir em edifícios de habitação social relativos ou seja, edifícios de propriedade pública ou também em frações de privados dentro desses edifícios de propriedade pública, uma vez que muitos desses edifícios de habitação social foram a pouco e pouco sendo adquiridas a algumas frações por parte dos seus residentes. O investimento máximo que o IFRU está disponível para poder financiar são investimentos até 20 milhões de euros. Existem algumas limitações em termos de financiamento e de investimento mínimo, ou seja, mínimos a partir dos quais são interessantes a análise dos pedidos de financiamento e foram estabelecidos esses mínimos pelo BPI, que estabelece um valor mínimo de 15 mil euros para particulares para a habitação e 200 mil euros para empresas e o Milénio BCP, que estabeleceu como mínimo 100 mil euros. Os edifícios que pretendemos reabilitar podem-se destinar a qualquer uso, também como já foi aqui referido, tanto podem ser explorados pelo próprio beneficiário, como podem ter por objetivo a venda ou o arrendamento, pode-se instalar lá habitação, atividades económicas ou mesmo um equipamento de utilização coletiva. Este espaço magnífico que já foi aqui referido hoje, que foi reabilitado com fundos europeus, poderia, em teoria, se não tivesse já sido reabilitado e muito bem reabilitado, poderia ser beneficiário de um projeto IFRU, uma vez que também as entidades públicas podem concorrer ao IFRU para reabilitar equipamentos de utilização coletiva, como é este o caso. No caso das entidades públicas e nos edifícios onde os serviços funcionam, temos o caso, por exemplo, dos espaços de concelho, que muitas das vezes estão nos nossos centros históricos das cidades, o IFRU pode apoiar, mas nesse caso apoiará apenas a recuperação das fachadas e das coberturas desses edifícios, uma vez que todo o equipamento interno e todo o recheio do edifício e a sua estruturação interna tem mais a ver com o funcionamento da administração e esse não será apoiado. A elegibilidade das operações também tem que ser confirmada, tal e qual como os dos beneficiários. No fundo, o que o promotor deve fazer é justificar a necessidade e a oportunidade da realização da operação, ou seja, porque é que considera que é esse o momento adequado para fazer a reabilitação do imóvel. Deve exibir os documentos relativos ao processo de licenciamento. Nós estamos a falar de reabilitação integral de edifícios e, portanto, a maior parte dos casos vai exigir
um processo de licenciamento relativamente à operação urbanística que se pretende realizar, esse licenciamento para a obra não tem que estar concluído no momento em que se faz o pedido de financiamento, ele apenas tem que estar concluído no limite ou na contratação do financiamento ou, o mais tardar, no início dos desembolsos relativos à obra, uma vez que não pretendemos apoiar qualquer obra que esteja a ser desenvolvida de forma ilegal, mas também não pretendemos que o processo de licenciamento possa já ter ocorrido com a contratação e, portanto, é algo que pode ocorrer a par e assim ganharmos tempo em termos de processo de decisão do IFRU e processo de licenciamento serem paralelos. Deve também o beneficiário apresentar uma caracterização técnica e uma fundamentação dos custos de investimento, bem como do calendário da realização física e financeira da obra, exatamente ponderando tudo aquilo que pretende fazer, ponderando imprevistos, designadamente quando encontra achados arqueológicos, ele deve fundamentar tecnicamente como é que vai fazer face a essas circunstâncias e deve prever neste calendário de realização física exatamente essa possibilidade de imprevistos e até mesmo de realização financeira, uma vez que muitas das vezes, quando existem achados arqueológicos, há um esforço de investimento suplementar. Uma vez que o IFRU não pretende apenas reabilitar edifícios para embelezar as nossas cidades, pretende reabilitar edifícios para trazer novos residentes, novas atividades e aumentar o desempenho energético desses mesmos edifícios, então um beneficiário deve prever quais são as metas que pretende alcançar com a reabilitação. Ou seja, se eu vou reabilitar um edifício para instalar novos habitantes, ou mesmo os habitantes atuais, eu devo quantificar quantos habitantes é que vão ser instalados nesse edifício. Se eu vou instalar atividades económicas, devo quantificar quantos postos de trabalho eu estimo que venham a ser criados e se eu vou aumentar o desempenho energético do edifício, eu também devo quantificar qual é esse aumento que eu espero ter com o meu projeto. Uma nota muito importante, eu não posso ter iniciado a minha obra, nem um contrato, nem ter concretizado o fornecimento de um equipamento necessário à obra, um elevador ou outra espécie de aquisição, antes de eu ter formalizado o meu pedido de financiamento junto do banco. Exatamente porquê? Porque eu devo demonstrar que eu necessito deste financiamento para concretizar a minha obra. E então, tudo aquilo que são trabalhos preparatórios, de preparação da candidatura, de elaboração do projeto técnico ligado ao processo de licenciamento urbanístico, ou mesmo a compra do edifício, eu posso não ser proprietário e pretender comprar o edifício para depois eu o reabilitar, são considerados trabalhos preparatórios e podem ter sido concretizados antes do pedido de financiamento formalizado junto do banco. Apenas a obra e o compromisso firme de encomenda de equipamentos só pode ser realizado após o pedido de financiamento junto do banco. Devo também demonstrar que com o meu projeto eu vou ter viabilidade financeira, ou seja, que ele vai-me trazer receitas, quer do ponto de vista de renda, quer do ponto de vista de rentabilidade da exploração da atividade económica que eu queira lá instalar, quando a vou desenvolver eu próprio promotor, de modo a que essas rendas, essas receitas, me permitam não só fazer face ao serviço da dívida, como também manter em funcionamento, em bom funcionamento, a atividade que eu quero instalar neste mesmo imóvel. Obviamente que, se estivermos a falar de imóveis que vão ser reabilitados para a habitação própria, não tem qualquer rentabilização e, nesse caso, o que o banco vai confirmar, em termos deste critério, é a capacidade que o promotor tem de fazer face ao serviço da dívida. Por fim,
deve também avaliar, já falámos dos riscos de encontrar achados arqueológicos, deve-se também avaliar os riscos associados a haver um desvio de receitas. Eu estimo que vou arrendar a um determinado preço, ou eu estimo que eu vou ter receitas líquidas por um determinado valor, mas devo criar aqui uma margem para, caso eu não consiga obter de facto essas receitas, se eu ainda assim, aquele projeto me permite fazer face ao serviço da dívida e manter o projeto a funcionar em boas condições. Não são enquadráveis no âmbito do IFRU qualquer espécie de reestruturação financeira que impliquem a renegociação de contratos. Ou seja, eu tomo agora conhecimento do IFRU, tenho um contrato de financiamento que já está a decorrer junto da banca, iria agora renegociá-lo para obter melhores condições e, se não é possível no âmbito do IFRU, nós só apoiamos operações novas e empréstimos também eles novos. Do ponto de vista de avaliação de mérito dos projetos, estamos a falar de um financiamento público, portanto os projetos têm que ser meritórios, têm que ter uma avaliação mínima de 3, numa escala de 1 a 5, e essa avaliação é feita com base em critérios muito simples: a qualidade da candidatura, a razoabilidade da estrutura de custos, o contributo para os indicadores que já aqui referimos e o contributo para as nossas prioridades de investimento, o mercado de arrendamento, a valorização dos bens imóveis classificados, entre outros. E em termos de territórios, já foram aqui referidos e eu passo apenas aqui a revisitá-los. O IFRU tem uma abrangência nacional, todavia, em cada centro urbano, o município definiu quais eram os territórios com maiores carências de reabilitação urbana e, portanto, é nesses territórios que o IFRU vai intervir. Nos planos de ação de regeneração urbana, que foram definidos pelos municípios e aprovados pelas autoridades de gestão para receber fundos europeus, e nas restantes áreas fora de Paru, mas ainda dentro da área de reabilitação urbana, poderemos utilizar o BEI e o SEB para financiar estes projetos. Podemos também atuar dentro dos territórios definidos pelos municípios, que são os territórios das comunidades desfavorecidas, uma vez que aqui também os municípios desenvolveram planos de ação integrado para as comunidades desfavorecidas e, portanto, os edifícios de habitação social e espaço público aí localizados poderão ser financiados pelo IFRU, tal como edifícios de habitação social que estejam em Paru ou em Aru podem também ser financiados pelo IFRU. Para conhecer estas áreas, nós recomendamos sempre que seja consultada a Câmara Municipal de Localização do Imóvel, até porque nós não cristalizamos no tempo. As ARUs que hoje existem podem ser alteradas, podem ser alargadas, podem até algumas caducar e virem a ser definidas novas e, portanto, convém uma consulta junto da Câmara Municipal para confirmar se o imóvel que eu pretendo reabilitar está ou não em território elegível ao IFRU. Em termos de despesas, eu diria que todas as despesas associadas à reabilitação urbana são elegíveis, incluindo a aquisição dos edifícios, que já foi aqui referido, assim como todas as despesas relativas à eficiência energética são também elas apoiáveis no âmbito do IFRU. O que não poderá ser apoiado no âmbito do IFRU são as indenizações a arrendatários e despesas com realojamento de residentes que careçam de ser alojados durante a concretização da obra. Não podem também ser apoiados a aquisição de equipamentos inerentes à atividade que eu pretendo instalar dentro do imóvel. Por exemplo, se eu quero lá instalar um comércio, uma unidade comercial, tudo aquilo que é funcionamento do estabelecimento comercial não pode ser apoiado no âmbito do IFRU, nem os seus equipamentos, mas pode o IFRU ser conjugado a título complementar com os apoios que existem no âmbito do Portugal 2020, designadamente o Programa Operacional Centro, aqui nesta região, os apoios que existem através dos sistemas de incentivos e, desta forma, poder o promotor, no âmbito do IFRU, ver apoiadas o seu investimento em matéria de reabilitação
e, no âmbito dos sistemas de incentivos, ver apoiadas todas as despesas relacionadas com os seus equipamentos e até mesmo com o fundo de maneio. São complementares, devem apenas ser referenciados na candidatura que existe este complemento para se perceber qual é que vai ser a estrutura de financiamento do projeto como um todo. As intervenções, naturalmente, em edifícios que já foram objeto de apoio com fundos europeus, como é o caso, por exemplo, deste, há menos de 10 anos, também não são elegíveis no âmbito do IFRU, nem tampouco são elegíveis as amortizações dos imóveis ou dos equipamentos, nem as contribuições em espécie, nem as despesas relacionadas com juros devedores, multas, sanções financeiras. E, portanto, digamos que aquilo que não é elegível não é o que é fundamental para o nosso projeto de reabilitação urbana. O processo de candidatura ocorre de forma muito simples. Não existem fases pré-determinadas. Eu, investidor, escolho qual é o momento em que eu pretendo apresentar a minha candidatura, quando ela já está madura para ser apresentada. E, portanto, nem existem tampouco limites ao número de pedidos de financiamento que eu faça. Se eu tiver vários projetos que pretendo candidatar ao IFRU, poderei fazê-lo no momento que assim entender e não existem limites ao número de pedidos. O que eu devo reunir é o parecer de enquadramento do município, o certificado energético e a formalização do pedido de financiamento junto do banco. Estas etapas que estão aqui como 1, 2, 3 não têm que ter esta sequência. Eu posso, em primeiro lugar, por exemplo, dirigir-me ao banco para ter uma ideia de quais são as condições que seriam oferecidas caso eu pretendesse apresentar a candidatura, assim como posso, em primeiro lugar, me dirigir ao ponto focal para perceber se, de facto, o imóvel que eu pretendo reabilitar é ou não é elegível, ou contactar o perito qualificado para verificar se existe aqui margem para aumentar o desempenho energético do edifício. Elas não são necessariamente prosseguidas por esta ordem. No parecer da Câmara, aquilo que vai acontecer através do ponto focal, que já foi aqui referido, e todas as câmaras têm um ponto focal dedicado ao IFRU, e a lista de pontos focais está disponível na nossa página web, na página relativa ao processo de candidatura. O que a Câmara vai confirmar é não só que o imóvel está localizado na área elegível ao IFRU, como também vai confirmar se se trata de uma reabilitação integral do imóvel e se a estratégia que está a ser definida para aquele investimento faz parte da estratégia que o município definiu para o seu território. Em regra, o parecer é emitido no prazo de 20 dias úteis. Quanto à questão do certificado energético, entendemos, como já foi aqui referido, que falar em reabilitação e descurar os aspectos relacionados com desempenho energético dos edifícios seria quase que um contrassenso, até porque ao fazer uma obra de reabilitação integral do edifício, mesmo que eu pense que não vou fazer nenhuma intervenção para aumentar o desempenho energético do mesmo, há muitas medidas passivas que acabariam por levar ou que conduzir a essa melhoria do desempenho energético. E, portanto, estabelecemos que todos os edifícios que serão apoiados com o IFRU têm que contribuir para um aumento do desempenho energético do imóvel que vai ser reabilitado, e eu só consigo saber se estou ou não estou a contribuir para este aumento se eu tiver um certificado energético antes da intervenção e um certificado energético depois da intervenção se concretizar. E assim é medido qual é o desempenho energético do edifício antes e qual é o desempenho energético do edifício depois. Introduzimos aqui nesta caracterização destes certificados que já existem e que não são diferentes dos certificados que habitualmente são produzidos no âmbito do sistema de certificação energética, introduzimos apenas aqui alguns requisitos que têm a ver com quando o uso a dar ao imóvel ou a parte do mesmo se destinar à habitação. Nesse caso, aquilo que nós aconselhamos vivamente é que os peritos qualificados possam trabalhar com o projetista para
identificarem a melhor solução do ponto de vista de eficiência energética que se conjuga com a obra que se pretende vir a realizar. E, portanto, caberá ao perito qualificado listar nesse certificado energético antes da intervenção as medidas que o IFRU poderá apoiar em matéria de eficiência energética. Eu não me vou estender sobre este tema, até porque tenho aqui a ADN que com toda a propriedade nos irá elucidar bastante melhor do que eu sobre o tema. Todavia, apenas deixo-vos aqui nota que os peritos qualificados existem em todas as regiões e são facilmente acessíveis através do portal da certificação energética e que também está o caminho identificado no nosso portal. Por fim, o pedido de financiamento é formalizado ao balcão de qualquer um dos bancos que foram selecionados por nós, e eu insisto aqui na palavra seleção, porque de facto nós não temos toda a panóplia de bancos a trabalhar connosco, lançámos um concurso público internacional e escolhemos os bancos que nos apresentaram melhores propostas, e serão esses os bancos também com responsabilidades de execução do IFRU, com metas estabelecidas nos acordos de financiamento e que nós iremos acompanhar em termos de execução no terreno. Devem ser consultados os vários bancos, uma vez que eles estão a exercer a sua atividade em concorrência e, portanto, aquilo que sugerimos sempre aos potenciais interessados é que consultem o Banco Santander, que fundiu-se entretanto com o Popular, o BPI e o Milênio BCP, e desta forma consigam, na prática, com o seu projeto de investimento em concreto, conhecer quais são as condições de financiamento e escolher qual é o banco que pretendem que seja o seu parceiro no financiamento do seu projeto. A rede comercial dos bancos é muito vasta. Todavia, mesmo nas situações de, por exemplo, centros urbanos ou algumas localidades que não dispõem hoje em dia de balcão aberto naquele local, estes bancos têm disponibilidade para, através do ponto focal, conseguirem articular com toda a facilidade uma reunião com os promotores ou outra forma expedita de disponibilizar informação aos potenciais interessados. Trabalhamos também com estes 4 bancos no sentido de termos um formulário de candidatura uniforme e desta forma podermos proporcionar aos beneficiários um conjunto de informação, que é aquela que eles precisam de reunir. O formulário de candidatura está disponível no nosso site, naturalmente também está disponível ao balcão de qualquer um dos bancos selecionados. Insisto convosco neste ponto, o pedido de financiamento tem que acontecer com base neste formulário de candidatura e a sua formalização junto do balcão de um destes bancos antes de se iniciar a realização da obra. O processo de candidatura acontece expectavelmente no prazo máximo de 3 meses entre o pedido de financiamento e o contrato, ou seja, aquilo que pretendemos que acontecesse era um prazo de decisão razoável para um investidor aguardar sobre a decisão que vai recair sobre o seu pedido de financiamento e, portanto, desde o pedido de financiamento até à concretização do contrato, já com o parecer do município e com o trabalho feito pelo perito qualificado em matéria de certificação energética, não deve ocorrer mais do que 3 meses. Depois da celebração do contrato, iniciam-se os desembolsos, à medida que vai sendo concretizado o investimento, o banco vai acompanhando também a realização da obra e, quando se conclui o período de carência, que já vimos aqui que são durante a realização do investimento mais 6 meses, inicia-se os reembolsos dos fundos que foram aportados ao projeto e, com base na recepção desses mesmos reembolsos, pode o banco proporcionar novos ciclos de candidaturas, novos ciclos de apoio e, desta forma, também potenciar a capacidade de financiamento que este instrumento financeiro tem.
A execução da operação decorre de forma normal e como qualquer outra operação. O beneficiário tem que, junto do banco, exibir os documentos de despesa ou os registros contabilísticos ou os autos de medição, que são muito frequentes em obra, que demonstram que o projeto está a ser realizado. E pelo menos uma vez o banco fará uma visita ao projeto para comprovar a sua realização física. Poderá até fazê-lo mais em função das suas práticas de acompanhamento dos projetos. No final do projeto, o beneficiário faz um pequeno relatório, que também já está o seu modelo definido no guia do beneficiário, onde, no fundo, vai relatar o que é que fez em matéria de reabilitação do edifício que se propôs reabilitar, mostrando um pouco o antes e o depois e também se alcançou ou não os resultados pretendidos. Apenas os projetos que executem em mais do que um ano, ao final de cada ano, apresentam, no fundo, o estado de execução desse mesmo projeto. Quando tudo já estiver concretizado, a obra concretizada, o contrato de financiamento concluído, o beneficiário ainda assim tem de conservar até 31 de dezembro de 2027, que é a data a partir da qual já todas as contas do Portugal 2020 estão feitas, apresentadas à Comissão Europeia e auditadas. Portanto, até 31 de dezembro de 2027 deve conservar documentos que comprovem que fez um pedido de financiamento, teve um contrato de financiamento para esse mesmo pedido, juntou os documentos comprovativos da realização quer do projeto, quer dos desembolsos que o banco lhe proporcionou e nessas circunstâncias poderá, em qualquer eventual auditoria que possa existir, demonstrar que o projeto se realizou nas melhores condições. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu deixo aqui nota do e-mail do IFRU que nós disponibilizamos ao público em geral, no sentido de fazerem chegar as vossas dúvidas, as vossas questões, caso nesta sessão possam não ficar totalmente esclarecidos, mesmo após as perguntas e respostas. Nós todos os dias respondemos a estas mesmas dúvidas e, sobretudo, aquilo que nós mais queremos é que se apropriem desta informação e que utilizem este fundo, este instrumento financeiro na concretização dos vossos investimentos. É para isso que ele existe e dar-vos apenas uma última nota de que ele não é algo que foi pensado para as grandes cidades, para os grandes centros urbanos, para Lisboa ou para o Porto, onde a reabilitação urbana está quase na moda. Já foram aqui referidos alguns números, mas eu não resisto em dizer-vos que em Coimbra já há um pedido de financiamento, em Águeda, Aveiro, Caldas da Rainha, Guarda, Viseu, Figueira da Foz, Batalha, Covilhã, existem intenções reais de pedidos de financiamento que estão a ser trabalhadas e, portanto, este é um instrumento financeiro que está ao vosso dispor, ao dispor de todos os centros urbanos e ao dispor de todos os potenciais interessados. Muito obrigada. Me agradecer à Associação Nacional de Municípios, através da Câmara Municipal de Coimbra, pelo acolhimento neste magnífico local, como já foi referido, é um exemplo de reabilitação magnífico. Julgo que podem concordar comigo em que estamos todos em condições de conforto muitíssimo razoáveis e muitíssimo boas. Julgo que não está ninguém desconfortável, com frio, com calor demasiado, e acho que é um dos exemplos que podemos ter relativamente ao que o IFRU 2020 apoia na componente de eficiência energética. Para além disso, gostaria de agradecer ao IFRU, na pessoa do engenheiro Abel Mascarenhas e da doutora Dina Ferreira, o convite que nos têm feito para, durante este roadshow, acompanhar o processo de divulgação para a execução do instrumento financeiro. Como o engenheiro Abel Mascarenhas disse,
É um processo longo de trabalho de muita gente, de muitas entidades. A ADN esteve presente quase desde a primeira hora para tentar elaborar uma plataforma que fosse ajudar a elaborar uma plataforma que fosse ágil, expedita e dinâmica e que não causasse mais burocracia do que a necessária. E como já foi dito aqui pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros Técnicos, em palavras felizes e sábias, estamos juntos para chegar longe e para alcançar o sucesso que tem sido demonstrado nestas sessões do Roadshow, que estão muitíssimo participadas. 2.500 participantes num tão curto espaço de tempo e tão poucas sessões é exemplar. Vou-vos apresentar muito brevemente, até porque a sessão já vai longa e julgo que alguns de vocês quererão fazer algumas questões muito particulares. Qual é o valor do certificado energético no IFRU 2020 e qual é o enquadramento que pretendemos dar ao IFRU 2020 e aos vossos projetos em particular. A certificação energética dos edifícios existe há mais de 10 anos. Temos 1.400.000 certificados energéticos emitidos, nos quais temos identificados mais 2 milhões de medidas de melhoria, que representam a identificação de poupanças muitíssimo significativas de até 800 milhões de euros por ano para famílias, para as empresas e para o Estado. É com esta base que temos vindo a trabalhar com o IFRU. O que é que extraímos desses dados para poder trabalhar com o IFRU e para vos poder dar exemplos concretos que vocês podem executar nos projetos que queiram promover ou ajudar a promover? Com estes 2 milhões de medidas de melhoria, com estes 1.400.000 certificados, teríamos uma amostra de 15.000 apartamentos e chegámos a uma tipologia média em Portugal de um edifício, de um prédio a reabilitar, 4 pisos, 8 fogos, com uma área média de 82 metros quadrados por fogo. E agora tentarmos trabalhar aqui o que é um projeto de reabilitação envolvendo a eficiência energética. A eficiência energética é só uma das componentes, como já foi aqui frisado, da reabilitação e do IFRU, e eu só me estou a reportar a esta parte da componente da reabilitação. Trago-vos aqui alguns exemplos com dados reais do que é o investimento necessário por fogo e extrapolado para este edifício tipo, das necessidades de investimento para trazer um edifício de uma classe F até ao máximo da classe A. Claro que isto abrange um conjunto de tipologias muito diversificadas. É uma das características que a eficiência energética permite, é encontrar uma diversidade de soluções, seja na envolvente do edifício, isolamentos, coberturas, nas paredes, através das janelas classe mais com classificação energética ou até com os painéis solares. Isto são exemplos, mas a possibilidade de intervenção no edifício e de obter um melhor desempenho energético é muitíssimo diversificada, daí a ênfase que faremos mais à frente de envolver os peritos qualificados logo com os projetistas. Passando aqui para um exemplo, para o exemplo tipo que falei, um edifício multifamiliar tipo com mais de 30 anos, 4 pisos, 8 fogos, um exemplar que pode ser encontrado nos municípios em Portugal, não só do interior, mas alguns também do litoral. O investimento necessário para trazer um edifício de uma classe F até A ronda os 90.000 euros nestas componentes. Associado a isto, temos um conjunto de benefícios que compensam este investimento. As poupanças no uso, a valorização do próprio imóvel e também alguns benefícios fiscais que estão associados. Como podem ver neste slide, imaginando, não é difícil de imaginar, os casos são muito diversificados, sabemos. O preço médio, hoje havia um artigo, hoje de manhã na imprensa, que citava que o preço médio em Portugal dos imóveis tinha aumentado em média 12%. A amostra é o que é, está muito baseada em Lisboa e Porto, julgamos nós. Mas se pensarmos no valor de transação e no conceito, no caso em que envolvemos uma transação, como já aqui falado, é uma das hipóteses que o IFRU apoia, para um imóvel que custa 1 milhão de euros, com um valor patrimonial tributário de 800.000 euros, um valor de acréscimo de manutenção de mais de 400
400 euros por ano, devido só à componente de eficiência energética que estamos a implementar, os custos de intervenção considerados de 90 mil euros, obtemos 3 componentes de benefícios ao longo da vida útil desse investimento. Poupanças energéticas no uso do equipamento, do edifício, 33 mil euros é a nossa estimativa. Um efeito de valorização no imóvel que é imediato após a sua reabilitação no mercado e que está consubstanciado em estudos, quer nacionais, quer europeus, como tendo um valor de 6 a 10% se esse imóvel for A ou A+, e também um conjunto de benefícios fiscais associados, quando estão disponíveis nos municípios a nível de IMI, ou sim envolvendo esta componente de transação de cerca de 60 mil euros. Isto resulta num valor atual líquido, ou seja, deduzido o investimento, muitíssimo significativo. E isto é o valor que a certificação energética traz para o processo de reabilitação. É um investimento que se paga a si próprio e que precisa de instrumentos como o IFRU para, durante este período de vida útil alargado, poder financiar uma operação deste tipo. Falando-vos um bocadinho do que é o certificado energético e do seu papel, quer como ponto de partida, quer como guia para a reabilitação do imóvel, para aumentar, melhorar o desempenho energético do mesmo. É um documento que tem informação para a casa georreferenciada, tem informação sobre as soluções construtivas que constituem o edifício, tem indicadores energéticos e ambientais, tem informação sobre os seus sistemas técnicos, energia renovável e o seu potencial, e tem também, disponibiliza também o acesso a peritos qualificados. Identifica também a componente mais importante associada à execução do IFRU 2020, que são as medidas de melhoria, que identificam claramente o conforto térmico e a redução de custos com energia associadas a cada medida, com o detalhe a implementar, bem como, quando aplicável, a indicação de benefícios fiscais e outros. E o que obtemos, como já referi, é a poupança energética na utilização, é a valorização do imóvel com mais conforto e melhor saúde e é o acesso a benefícios fiscais diversificados. Perdão. Como é que o certificado é emitido? Como já aqui foi referido, é através de um perito qualificado, que é um profissional reconhecido e independente, pertencente a um corpo técnico altissimamente qualificado. São todos membros da Ordem dos Engenheiros, da Ordem dos Engenheiros Técnicos aqui presentes, também da Ordem dos Arquitetos em casos particulares, divididos em 2 classes, peritos qualificados 1 e 2, os primeiros para a habitação e pequenos edifícios de comércio e serviço, os segundos para edifícios de comércio e serviços somente. Estão presentes em todo o território nacional, há mais de 1.800 peritos qualificados reconhecidos e cada vez mais acrescem ao mercado novos peritos. Recolhem toda a informação para o seu trabalho na avaliação do desempenho energético no local onde o mesmo ocorre. Portanto, isto não é um trabalho que é feito em back-office, só em casa, obriga-te a um conhecimento do local e do edifício em particular. Nós costumamos incentivar que seja procurado, que os peritos qualificados sejam procurados e sejam encontrados na plataforma da ADN e que não se fiquem somente por uma avaliação do orçamento do trabalho a prestar, mas que avaliem outras componentes do seu trabalho, a experiência, o seu currículo, enfim, o que podem aportar de valor acrescido, porque é o trabalho destes que traz valor acrescido ao certificado energético emitido. Falar-vos aqui um bocadinho também do processo associado aqui ao IFRU. Há, obviamente, uma iniciativa que parte de um promotor, de um proprietário, que deve reunir uma equipa de projetista e o nosso grande foco e ênfase aqui é que, nesta fase, é muito importante que envolvam desde logo o perito qualificado com a equipa projetista, que encontrem soluções, como já falámos, diversas, diversificadas. É nesta fase que se encontram as soluções que permitem identificar as melhores medidas de melhoria, o melhor desempenho e até muito do que é execuível. Ao bocado vocês viam ali atrás um exemplo clássico que aqui de certeza que pode trazer algumas questões em algumas áreas de reabilitação urbana e zonas históricas, como é óbvio, e dependendo das particularidades locais e municipais,
não é possível colocar sistemas solares térmicos, há outras soluções para serem ponderadas e é nesta fase que tudo deve ser trabalhado. E deve ser definido o projeto de reabilitação, em consulta também com as câmaras municipais, com os pontos focais que estão estabelecidos e que permitem ao perito emitir os certificados energéticos para o projeto em causa de uma forma mais fácil e podendo, dar cumprimento às obrigações do IFRU 2020. Este documento é um documento imaterial, muitos de vocês julgo que o conhecem na forma impressa, mas é um documento imaterial que permite uma grande agilidade no processo de aprovação, que a banca suporta, no processo de aprovação e que traz alguma informação relevante relativamente ao desempenho atual do edifício, a um conjunto de medidas de medidas de eficiência energética a apoiar na habitação mais detalhado que o normal para poder dar cumprimento às necessidades do IFRU e também um conjunto de indicadores de investimento e dos seus impactos. A banca acede a esta informação de uma forma ágil e transparente, instantânea, praticamente, e o sistema devolve-lhe os indicadores e as medidas a financiar, o investimento e as linhas de financiamento que permitem à banca avaliar depois toda a outra componente do projeto e que tem que ver, obviamente, com a viabilidade e com as condições normais de aprovação desse investimento. Por fim, deixar-lhes uma nota final, como já foi referido, a ADEN preparou para os peritos qualificados um manual de uma orientação técnica específica em que está aqui presente muitas das questões e que vai sendo atualizada na medida do que for necessário, para que visa o esclarecimento das candidaturas a submeter ao IFRU 2020 e também uma linha de apoio através de uma telefónica e por e-mail. Obrigado pela vossa atenção. Se necessitarem, têm este e-mail do sc@aden.pt para mais esclarecimentos, aqueles sobretudo que não os conseguirmos esclarecer agora. Muito obrigado. Ora, muito bem. Agora seguiria um período de perguntas e respostas. Quem é que quer colocar a sua questão? Ora, boa tarde. Antes de mais, obrigado pela vossa explanação, acho que foi clara. De qualquer modo, ficou-me uma dúvida. Não consegui perceber bem, porque no regime jurídico da reabilitação urbana, os prédios com mais de 30 anos estão praticamente equiparados às ARUs, não é? Porque o regime é aplicado às áreas de reabilitação urbana e aos prédios com mais de 30 anos, independentemente da localização. O IFRU aplica-se nessas circunstâncias ou só mesmo nas ARUs? Obrigado. Boa tarde. Relativamente às operações que podem ser apoiadas, e concretamente os edifícios com mais de 30 anos, a minha questão tem a ver com se estes mais de 30 anos já levaram a que o edifício já só tenha lá alguns vestígios. E para estes casos, portanto, e nomeadamente pegando na questão do requisito do aumento de 2 níveis na classificação energética, por exemplo, num determinado caso em que exista o certificado energético ao abrigo do artigo 4º do 118, portanto, para o caso precisamente de ruínas, portanto, para um caso deste tipo, até que ponto é que esta operação é elegível, apesar de, portanto, haver a integração no espaço, portanto, no espaço de reabilitação urbana, portanto, há uma reabilitação do espaço urbano, que obviamente fica requalificado pelo nascimento de um edifício moderno, portanto, com eficiência energética, que vem contribuir para um espaço urbano mais sustentável. Relativamente aos contributos, portanto, eu estive a analisar a documentação para a instrução da candidatura, portanto, não vejo por aí dificuldade em preencher os requisitos. Relativamente aos contributos para os indicadores da prioridade de investimento, a redução do consumo de energia, bom, neste caso aqui não sei muito bem como é que poderia ser
contornada esta questão, mas relativamente aos novos residentes, à fixação de pessoas, à dinamização do mercado de arrendamento urbano, a própria questão da criação de riqueza. Portanto, relativamente à prioridade de investimento, também me parece que poderia ser enquadrável. Portanto, e basicamente era esta a questão. Portanto, se um novo edifício, portanto, que vem requalificar o espaço urbano, nomeadamente em fachadas que têm, e uma fachada, por exemplo, virada para uma praça central de uma cidade onde existem ruínas, e é isso que estamos a falar, portanto, a construção de um novo edifício com os novos requisitos de eficiência, etc., seria elegível neste programa. Bom, então se calhar começaríamos por responder a estas perguntas que já temos, e eu pensando nas seguintes para formular, eu ia pedir se calhar à doutora Dina para começar. Certo. Bom, relativamente à questão dos edifícios com mais de 30 anos ou as ARUs, de facto não é um ou, é cumulativo. Nós só podemos atuar em área de reabilitação urbana e dentro da área da reabilitação urbana nós só podemos atuar nos edifícios que tenham idade igual ou superior a 30 anos ou estado de conservação mau ou péssimo. Esse é o foco do IFRU, exatamente para nos focarmos naqueles edifícios que têm maiores necessidades e nos territórios que têm maiores necessidades. Portanto, se houver um edifício com menos de 30 anos e que esteja em bom estado de conservação numa ARU, ele não poderá ser objeto de financiamento por parte do IFRU. Ou, se houver também um vazio urbano para ser preenchido, uma vez que não se trata de uma reabilitação de um edifício, porque o vazio urbano, portanto, não há lá nada nesse espaço, mesmo que seja um espaço de ARU, ele também não poderá ser financiado pelo IFRU, a não ser que esse vazio urbano exista numa área industrial abandonada dentro da ARU. Naquilo que tem a ver com a questão das ruínas, sim, nós apoiamos a reabilitação de um edifício que hoje esteja em ruína e compete ao município, à Câmara Municipal, quando emite o parecer de enquadramento do IFRU, demonstrar que efetivamente, comprovar que efetivamente se trata de uma reabilitação integral desse edifício, sendo certo que naquilo que tem a ver com a certificação energética foi um dos trabalhos que desenvolvemos com a ADN e que poderá naturalmente complementar aquilo que eu vou passar a dizer. Os peritos qualificados têm orientações para quantificar o desempenho energético de uma ruína, é o pior desempenho energético de todos, imagino eu, do ponto de vista de necessidades de consumo de energia, são enormíssimas, uma vez que não existe quase lá nada, e, portanto, há um valor que foi padronizado para esse efeito e, mais do que isso, o trabalho que o perito qualificado vai fazer tem a ver com o que é que se pretende fazer com esse edifício. Ou seja, se aquilo que eu vou fazer é reabilitar o edifício para instalar frações de habitação, o que o perito qualificado vai fazer é emitir tantos certificados quanto as frações de habitação que eu vou constituir naquele edifício, identificando em cada um desses certificados quais são as medidas de eficiência energética, qual é a solução do ponto de vista de eficiência energética que ele, em colaboração com o projetista que está a desenvolver o projeto, identifica como a melhor solução. E são essas as medidas que nós iremos efetivamente apoiar. No caso de haver aqui um uso misto ou o edifício se destinar exclusivamente para comércio ou serviços, o que o perito vai fazer é apenas quantificar o estado atual do imóvel, portanto, identificar qual é que é o desempenho energético do edifício utilizando o dito valor por defeito e a tipificação das medidas cabe ao projetista, ao promotor, embora possa ser aconselhado pelo perito qualificado, mas as medidas de eficiência energética, quando estamos a falar de atividades económicas, têm muito mais a ver com a própria atividade que vai acontecer dentro do edifício e não tanto, ou talvez menos,
com o edifício em si mesmo. E, portanto, o trabalho que o perito vai desenvolver é particularmente exigente no caso da habitação, uma vez que são tipificadas todas as medidas que devem ser inseridas. No caso do edifício de comércio e serviços, quase que poderíamos dizer que se ele tivesse um certificado energético válido, e quer seja ruína, quer não seja ruína, se tiver um certificado energético já emitido, ele não carece de uma atualização específica para o IFRU. Mas talvez a ADEM me possa ajudar a colocar mais contributos aqui para a explicação. Muito obrigado. Apenas para corroborar aquilo que já foi dito, na verdade o trabalho do perito no processo de candidatura ao IFRU é avaliar o estado atual do edifício, no fundo criando um baseline em termos de desempenho energético e perspectivar com a implementação de medidas de melhoria, aquelas que constam da estratégia de reabilitação, aquilo que será a melhoria desse desempenho energético, depois materializada no final da obra. Existem casos de reabilitação muito particulares que se prendem com edifícios que estão ou profundamente degradados, em que a avaliação do desempenho não é possível, ou edifícios que estão manifestamente em ruínas e, portanto, o próprio edifício já não existe. Para esse efeito, o que foi definido no âmbito do IFRU foi a criação de valores por defeito, que, de alguma forma, identifica o tal baseline de desempenho energético e que o perito, a quando da emissão dos certificados energéticos na primeira fase, utiliza um mecanismo que se chama emissão de declarações de ruína. Essas declarações de ruína, na plataforma do IFRU, no fundo, traduzem o facto de esse edifício estar em ruína, aplica-lhe os valores por defeito e o papel dessa declaração de ruína, acima de tudo, no processo de candidatura, é de identificar, em especial nos edifícios de habitação, quais são as medidas de melhoria que são necessárias à reabilitação do edifício. Portanto, pode-se aqui dizer que o papel das declarações de ruína não será tanto o de cadastro do desempenho do edifício, esse tem então a atribuição de valores por defeito, mas sim o de mapear, dentro da estratégia de reabilitação e em particular para aquela ruína, quais são as medidas de melhoria expectáveis e o investimento necessário para essa reabilitação. Fiquei um pouco confuso, agradecia só que me esclarecesse relativamente às condições de necessidade da reabilitação de edifícios de ser más ou péssimas, tem a ver única e exclusivamente com as condições térmicas? Ou se isso é logo condição, ou seja, um edifício basicamente que esteja numa classe F ou uma classe bastante baixa, se é condição necessária para ficar enquadrado dentro do processo do IFRU. Dentro de comprar as outras condições, evidentemente. Muito bem. Quem tem mais questões para colocar? A questão do nível de conservação do edifício não tem a ver especificamente com a questão da eficiência energética, tem a ver com o estado de conservação do imóvel. E ela só é útil, efetivamente, se o edifício não tiver idade igual ou superior a 30 anos. Portanto, aquilo que o município, através do seu ponto focal, vai confirmar é qual é o estado de conservação do edifício enquanto tal, e vai classificá-lo numa escala, creio que é de 1 a 5, que está tipificada e, portanto, nós só apoiamos os imóveis que sejam classificados com nível 1 ou 2, que é nível de conservação mau ou péssimo, mas não tem a ver especificamente com os níveis de conservação do ponto de vista de eficiência energética, tem a ver com os níveis de conservação do próprio imóvel. No caso da Câmara, quando nós formos preencher o modelo para ser vinculativo na situação da ruína, quando tivermos que preencher a operação incide em, podemos colocar então sem qualquer problema a cruz no edifício, certo? Porque não temos outra alternativa. É? Pronto. Obrigada. Era só isso. Muito bem. Mais questões? Estou a ver ali um braço. Não. Muito bem. Então, só antes de terminarmos, dizer só aqui algumas coisas que me parecem sintetizar, só 2 ou 3 mensagens que me parecem ser importantes. Em primeiro lugar, como já percebemos, este instrumento financeiro, o IFRU 2020, funciona dentro das ARUs, não funciona fora das ARUs, e, portanto, dentro das ARUs, em termos de financiamento, de programa de financiamento,
ele pratica taxas de juros de cerca de metade daquelas que são praticadas por qualquer outra linha de financiamento. E, portanto, é uma excelente vantagem, para além do período de carência e também a maturidade. Outra questão que também diferenciadora do IFRU 2020 tem a ver com o facto de termos então o ponto focal em cada município, pois nós sabemos que grande parte e o peso grande está na parte de licenciamento, e aqui é muito importante que o perito qualificado pela ADN e o projetista trabalhem muito em articulação, para depois as coisas no final chegarem a bom porto, e por existirem estes pontos focais, há uma agilização das coisas. Portanto, eu diria que em relação a outros projetos também há aqui uma nítida vantagem de terem um rosto em cada município com quem podem dialogar diretamente. Dizer-vos também que no nosso site podem ver a lista de todos os pontos focais ao longo do país, está lá o nome e o contacto, podem contactar diretamente. Também tem os nossos contactos que também podem falar connosco, sempre quiserem, quer por telefone, quer por e-mail. E dizer também que estão aqui os nossos bancos, estou aqui a olhar para o Santander, para o Millennium BCP e para o BPI, e, portanto, se tiverem aqui alguma dúvida, estão aqui os estantes, falem com eles, não percam esta oportunidade de, nesta sessão, poderem com eles tirar dúvidas quanto ao que diz respeito aos financiamentos. Se calhar, perguntaria à ADN se querem passar alguma mensagem final. Não, doutora Dina? Então, muito obrigado a todos por terem vindo a esta sessão.